Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo. E sabe o que é mais preocupante? A maioria não recebe cuidados adequados. Quando a gente não entende que as doenças mentais podem ser tratadas da mesma forma que doenças físicas, perdemos qualidade de vida. A ansiedade e a depressão, por exemplo, lideram o ranking de transtornos mentais em todos os países e afetam pessoas, de todas as idades e níveis sociais. Por isso, agora a gente vai conversar sobre um dos desafios mais urgentes da saúde pública, a saúde mental. Quem nos explica o assunto é a psicóloga Amanda Nunes. Seja bem-vinda, Amandinha. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, tudo bem? Prazer, pode se sentar. Obrigada. Que prazer falar com vocês novamente. Que gostoso. Com ela Com a ainda. Gabi é a primeira vez, né? Eu sou nova. Eu sou nova. Mais ou menos. Mais ou menos. Tipo aquela nova, não é tão nova assim, mas nova aqui. Mas já, já estamos aqui fazendo, unindo nossas forças e falando sobre saúde mental, que é o que importa, né? É isso aí. Amandinha, quando a gente fala de saúde mental, é muito amplo, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, alguns cuidados meio que são quase necessários. O que a gente pode falar? O que é uma saúde mental? Tá, vamos lá. A saúde mental, gente, ela tá muito relacionada com as nossas emoções, de como nós nos sentimos, né? E eu sempre falo isso para os meus pacientes, o quanto o nosso sentimento importa. Inclusive ontem, numa sessão, eu falei exatamente isso para uma adolescente. Eu falei assim, o que você sente importa, o que você sente é importante e a gente precisa valorizar isso. Então, emoções, comportamentos e pensamentos. A saúde mental, ela engloba nisso, né? E a gente precisa valorizar e reconhecer. Ou seja, autoconhecimento é importante para que a gente consiga identificar tudo isso. A gente se respeite, né? Isso. A gente estava, essas semanas eu fiz uma série de emoções e a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente é ensinado, de uma certa forma, não por ser ruim, mas é que é o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que alguns sentimentos é feio a gente sentir. Por exemplo, a inveja, a raiva, né? Uhum. E aí parece que medo, né? O próprio medo, né? Não tenha medo, enfim. E aí eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente fica com aquilo dentro do coração e a gente não respeita essas vontades. Exato. E vai gerando agonia, né? Como é que a gente Exato. consegue lidar com isso? Exato. E você tocou num ponto muito importante, que é sobre a inveja, né? Isso é muito falado mesmo em terapia. Só que a inveja, na psicologia, a gente não fala exatamente sobre a inveja. Como que a gente interpreta isso? Quando a gente olha para alguém, para algo que a gente, de repente, eu não consigo ter um copo, eu não consigo comprar, eu nunca vou conseguir comprar um copo desse. Mas por quê? Por que não? Aí percebe que eu estou afirmando para mim mesma que nunca será possível. Então eu olho para o outro, falo, nossa, que legal, né? Que bom que deu certo para ela e pode dar certo para mim também. A inveja é exatamente o contrário disso. Eu olho e eu mesma afirmo que nunca vai dar certo para mim. Mas voltando para a questão sobre as emoções, né? Como que a gente pode identificar essas emoções? Eu acho que talvez a gente identificando aí os sinais, digamos assim, da saúde mental, os sinais como, por exemplo, o sono, alterações no sono, alterações no apetite. Então, de repente, comer demais ou comer de menos, dormir demais ou dormir de menos, irritabilidade constante, queda de energia, aquelas atividades que antes eram prazerosas e de repente não é mais. E também temos as dores físicas, que é dor de cabeça, dor de estômago, que acaba se relacionando muito e está muito ligado com o nosso emocional. Você falou da questão de uma adolescente que você estava atendendo e falou que o sentimento dela era importante, né? Uhum. A impressão que a gente tem hoje em dia é que, assim, por exemplo, na minha época, na nossa época talvez, você não escutava tantos adolescentes, tantas crianças que tinham depressão, que tinham ansiedade, que tomavam remédio. Hoje em dia, parece que é uma coisa assim, praticamente generalizada. Sim. Como que você avalia isso estando no consultório? Tá, é possível avaliar de duas formas, né? Tanto o que o paciente traz pra gente ali conversando mesmo, ou através de teste também. Essa paciente especificamente,
ela comentou o seguinte comigo: Amanda, eu sinto demais e eu fico perdida com tanta coisa que eu sinto. Aí, conversando com ela, consegui mostrar para ela que ela não está dando importância para o que ela sente, porque o que ela sente é importante. E a gente precisa valorizar e reconhecer isso. E por quê? Porque é através das nossas emoções que a gente age, que a gente se comporta. Se a gente não reconhece qualquer coisa, tá bom? Ou eu acabo agindo muitas vezes como impulsiva, né? E aí a gente acaba se perdendo e muitas vezes fazendo uma escolha que não é o melhor pra gente. Tá. E eu acho que tem essa coisa da insegurança também, né? Às vezes o ambiente em casa também já está mais acelerado e aí você vai captando aquilo. Às vezes eu acho que a gente tem aquela coisa da culpa, eu não quero dar trabalho para minha mãe falando que eu não gostei disso. A cobrança mesmo, mesmo, né? De ser bom, de dar certo sempre, de não poder errar, de não poder voltar atrás. Tudo isso faz com que a gente fique sobrecarregado, né? E muito. tanto assim... mais cedo, que me dá um certo desespero, é isso, porque eu vejo assim, cada vez mais cedo as pessoas estão tendo problemas emocionais. E quando a gente pensa numa infância, a gente pensa numa infância feliz, uma infância sem preocupação, de falar, eu tenho saudade quando eu era criança, porque você não tinha preocupação. Você não tinha preocupação se você ia ter dinheiro, você não tinha preocupação que horas tinha que trabalhar, era escola e brincar. E hoje em dia, parece que não. Parece que as crianças já estão sentindo angústia mais cedo. Exato. E eu acho que isso reflete muito do ambiente que vive, né? Dos pais ou dos criadores. Você estava comentando de antigamente. Eu acho que não somos tão distantes assim, talvez a mesma geração, não sei. Mas eu também lembro e me recordo muito de que os meus pais, quem estavam ali comigo, não perguntavam como que você tá? Ou, nossa, você tá triste, vem aqui e tal. Porque eles também não sabiam fazer isso, né? Hoje eu tenho um filho e eu tento passar muito isso pra ele. Falei assim, filho, você tá triste? E foi tão engraçado que esses dias eu fui colocar a camisa nele e ele não gosta de colocar a camisa. Aí ele colocou a camisa, ele triste. Eu falei assim, filho, você tá triste? Ai, mas que bom que ele falou, né? Ele também conseguiu ali expressar o sentimento que ele estava sentindo naquele momento. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a nomear as emoções primeiramente, né? Porque muitas vezes eu acabo recebendo paciente que não sabe nomear. E eu lembro de uma paciente logo no começo, quando eu me formei, e ela ficou indignada. Ela falou assim, mas Amanda, eu sinto, porque eu não consigo perceber isso. Eu falei, sente, todos nós sentimos. E o que você comentou também, não somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos, né? E eu acho que a gente precisa mesmo falar mais sobre isso, porque com a rede social, eu acho que a gente acaba trazendo muito disso que tem que ser exatamente assim, e não existe o padrão, não existe padrão nenhum, entende? Então, acho que a gente precisa, sim, falar mais para as pessoas se sentirem mais à vontade para falar da vulnerabilidade, né? Eu acho que as pessoas têm muito receio de falar sobre isso, falar sobre si. E quando a gente começa a pegar esse monte de sentimento e guardar, não externalizar, o que pode acontecer? A gente falou de depressão, ansiedade, mas o que mais isso pode afetar a nossa saúde mental? Olha, vamos lá, né? Pode afetar, por exemplo, os nossos pensamentos. Pensamentos acabam ficando distorcidos, né? E como eu disse, pensamento, emoção e comportamento, a gente fala muito, a gente trabalha muito isso na terapia. Então, os pacientes que não conseguem identificar isso são pensamentos muito distorcidos, pensamentos que são rápidos demais, a gente fala isso, pensamentos automáticos, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem identificar esses pensamentos. Então, é importante a gente ir trabalhando isso. Só que o que acontece aí também, né? Por exemplo, a gente pode falar da tristeza. Sentimento de tristeza. Todos nós já sentimos ou vamos sentir em algum momento. Então, é um sentimento que faz parte da vida, mas é passageiro. Em algum momento ele vai passar. E principalmente quando a gente lida com a situação que gerou a tristeza, né? Aí, se tratando de depressão e ansiedade, como que gera isso através da ansiedade e depressão? É tudo mais intenso. É mais duradouro, o sofrimento é duradouro, né? E isso acaba interferindo no nosso dia a dia. Então, de repente, a pessoa percebe que já não tem mais prazer na vida, né? Percebe que a queda de energia ali está sendo frequente, está sendo por vários dias, semanas, entende? Então, é o momento de ficar em alerta. Saúde mental está pedindo socorro. E o que fazer? O que fazer? Vamos lá.
Eu ia perguntar sobre isso também. Tá. O que fazer? Bom, eu acho que, primeiramente, a gente tem que se acolher. A gente tem que reconhecer o que a gente sente. A gente tem que valorizar o que nós sentimos. Não se julgar, não se cobrar. Procurar por pessoas de confiança e, se possível, procurar por um psicólogo ou psiquiatra. As pessoas que talvez percebam alguém que esteja dando esses sinais, ofereça a escuta, sem críticas, sem julgamento. E incentive também essa pessoa a procurar ajuda, porque atitudes pequenas mudam vidas, muda muita coisa. Você falou também antes de terapia, e tem até uma brincadeira, né? Falando, se você ainda não fez, calma que você vai precisar, né? Algum momento da sua vida você vai precisar de terapia, senão a vida inteira. Uhum. O porquê que terapia é tão importante, e às vezes assim, eu acho que minha vida tá tudo bem. Mas você também precisa de terapia, porque talvez lá você se encontre de uma maneira diferente, você consiga enxergar de uma maneira diferente, porque é um profissional que está te ajudando nisso. Isso. Por que a terapia é tão necessária no dia de hoje? Tá. Bom, eu já escutei muito isso também, né? Eu tô bem resolvida, tá tudo bem. Mas em certos momentos da nossa vida, a gente vai perceber que, poxa, não tá legal, não tá tudo bem, né? E a gente precisa entender, compreender melhor o que aconteceu, aonde que tá essa feridinha. Muitas vezes está ligado à nossa infância, então a gente precisa voltar um pouquinho lá no passado, entender melhor como foi a nossa criação, qual é a maneira da gente interpretar a nossa vida, como nós aprendemos a fazer isso, para que a gente possa ressignificar hoje, né, o nosso adulto, digamos assim, ou no caso os adolescentes, mas no momento atual. Sim. Tem perguntinha para você. Vamos lá. Boa tarde, Abi e Gabi. Pessoas com problemas de fobia social sofrem muito. O que fazer para melhorar? Obrigada, Vitória. Bom, de fobia social, primeiramente, essa pessoa, sim, ela, se possível, né, procurar ajuda aí por um psicólogo, talvez um psiquiatra também, mas caso essa pessoa não tenha acesso ao psicólogo, ao psiquiatra, tentar ajudar a entender melhor sobre essas questões emocionais, entender e acolher, sempre o acolhimento. Eu acho que não tem algo melhor do que isso relacionado à família, os pais, quem estiver ali com a pessoa. É o abraço, né, que a gente precisa. O acolhimento. Às vezes eu acho que entender a causa também, né? Porque quando às vezes a gente tem fobia social, mas o que eu aqui, né? Dando uma opinião. A fobia social, mas o que causa essa fobia social? Onde foi o gatilho, né? Tipo, o que aconteceu na sua vida, né? Às vezes essa conversa, quando minhas amigas, enfim, eu tento, tipo, mas sempre teve, né, fobia social? Ou então aconteceu alguma coisa, você foi em algum lugar, você foi destratado, ou tipo, eu não consigo ir no shopping, mas eu consigo ir na academia, sei lá, alguma coisa assim, porque às vezes a gente vai entendendo também o sentimento do outro, aquilo da escuta que a gente sempre fala, né, Abi? Porque às vezes quando a gente deixa o nosso coração aberto para que as pessoas possam falar de fato, ela se sente à vontade, às vezes, de contar alguma coisa que tá ali dentro dela, e que ela sabe, mas às vezes não tem coragem e não sente segurança de externar, né? E falando, muitas vezes fica até claro para quem tá dizendo, né? Mas o que você disse sobre o gatilho, sim, é super necessário. E a fobia social, por exemplo, não teve sempre fobia social, né? Foi gerado em algum momento. Então precisa entender melhor o porquê, onde aconteceu, quando aconteceu, para ir trabalhando isso. Sim. Tem mais um depoimento aqui, que acho que a gente pode fazer uma escuta para ela, ó. Boa tarde. Você falando de tristeza. Como é ruim o sentimento de tristeza? Já senti muito isso. Parece que não vamos aguentar. Josinha, nossa querida Jo. Tá sempre com a gente, né? Fale um pouquinho da tristeza pra gente. Tá bom. O sentimento de tristeza muitas vezes é devastador. Em alguns momentos é desesperador, né? Mas eu acho que a gente precisa lembrar que a gente nunca tá sozinho. E que a gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor para que a gente realmente consiga abrir, falar o que precisa ser dito. A fala é muito importante, né? E lembrar que esse sentimento não é para sempre, ele vai passar. Eu acho que essa é a grande diferença, né? A gente saber a tristeza porque a gente perdeu um familiar, porque a gente, sei lá, perdeu um emprego, do que uma depressão, né? Do que uma doença de fato. Porque a tristeza é um sentimento que faz parte da vida, né? Nossa vida. Mas a partir do momento que aquilo ali está
faz parte da sua rotina. Uhum. Daí eu acho que não é legal, né? Não, e por exemplo, o luto, né? A tristeza relacionada a uma perda. A gente vai trabalhar esse luto. A gente vai amadurecer essa questão da perda, a pessoa que se foi, mas a gente vai lidar com o tempo com a saudade, não mais com a tristeza. E porque a gente vai entender, tá? Essa pessoa se foi, essa pessoa tá aqui no meu coração. Hoje eu sinto saudade, né? Tem Temos- mais uma mensaginha, vamos ler. Lê, Gabizinha. A Zilda, que bênção, viva ter, viva tarde, sempre com temas importantes, profissionais dedicados, muito obrigada. Amanda, psicóloga. Eu que agradeço, que belezinha. A gente costuma falar que aqui Que é uma gostoso. troca, né, Abi? E que as pessoas podem se sentir à vontade para falar o que elas sentem. Seja as suas angústias, seja as nossas brincadeiras, porque quando a gente fala de escuta, é isso, venha, se sinta acolhido e se sinta à vontade, né? Sim, muito legal. E, gente, queria pedir licença para falar sobre um projeto que eu, Fique à vontade. que eu montei. Eu acho que vai ser bem legal, que encaixa nesse momento. Eu estou com um projeto que chama Café com a Psi. Esse projeto, o objetivo dele é oferecer uma escuta e uma escuta gratuita, só que não é uma terapia, né? Não substitui uma terapia. Mas a gente consegue oferecer essa escuta e para aquelas pessoas que nunca fizeram terapia, também uma oportunidade para saber como é que funciona. Então, legal. esse projeto está aberto para quem quiser, é só entrar no meu Instagram, o link está lá na bio, e aí conforme as pessoas forem se inscrevendo, eu vou entrar em contato para conversar com essa galera. Que legal. Ai, que legal isso é tão Nossa. bonito de fazer, né? Muito bacana, porque Obrigada. as pessoas querem e não sabem como começar. Aqui tá a oportunidade. Viu? Ó, @amandanunes.psico tá aparecendo pra você aí na tela, é o Instagram. Amandinha, seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada, agradeço. Obrigada. Obrigada. Um beijo.